por que é que você não consegue mudar? Tá? Então, pense comigo no seguinte caso. A pessoa, chegou um irmão na igreja, marca um aconselhamento com você, pastor, líder, vocacionado, e ele diz o seguinte: eu preciso de ajuda. Eu sou uma pessoa irada. Eu estava jogando futebol ao longo desse mês inteiro, e cada vez que eu jogava futebol, eu me irava. E aí eu agia pecaminosamente contra os meus irmãos, eu pecava, eu gritava, eu esculhambava, eu usava palavras torpes, eu esbravejava de modo pecaminoso. Pergunta é: o que é que você faz com uma pessoa dessa? A maioria das pessoas vai dizer assim: pare de jogar futebol. Se você não consegue jogar futebol sem estressar, sem manifestar ira pecaminosa, pare de jogar futebol. Só que aí tem um problema. Esse cara que parou de jogar futebol, esse cara que deixou de manifestar a sua ira pecaminosa no futebol, ele vai dirigir. E quando ele enfrenta uma situação de tensão no trânsito, o que é que vai acontecer? Ele vai explodir pecaminosamente também no trânsito. Né? E aí ele marca mais uma semana com você, dizendo: olha, pastor líder vocacionado, eu preciso da sua ajuda. Eu continuo com ira pecaminosa no meu coração. Aí você vai dizer assim: tá bom, muito fácil, para jogar futebol, agora você vai parar de dirigir, certo? E aí, mais uma vez, passa uma semana, esse camarada chega agora com um problema mais sério. Ele chega: eu briguei com a minha esposa, eu gritei com a minha esposa, eu gritei com a minha filha, eu gritei com o meu filho, eu gritei com a minha mãe, eu gritei com o meu pai, eu gritei com as pessoas da minha casa. E aí, agora o que você vai dizer, pastor líder vocacional? Você vai mandar ele sair de casa? A minha pergunta é: por quê? Porque a mudança proposta para essa pessoa, ela foi uma mudança superficial. A minha pergunta é: por que esse conselheiro, esse pastor líder vocacionado, ele deu um conteúdo, uma orientação tão simples, tão superficial, que não agrega na vida da pessoa? Porque ele não foi na raiz do problema. Ele não foi na raiz do problema. Então, a gente precisa entender que as nossas ações, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, a forma como eu trato as pessoas no meu trabalho, a forma como eu trato as pessoas na minha igreja, as minhas reações às circunstâncias da vida, anote isso, as minhas reações às circunstâncias da vida não são o problema. Elas são o sintoma, certo? E toda vida que você trabalhar mudança, pensando em fruto, em reações, a sua mudança, ela será uma mudança superficial. Ela é uma mudança que não vai lidar com o problema de modo profundo, de modo a trabalhar de fato a raiz desse problema. Então, se uma pessoa está consumindo pornografia, o problema dela não é o celular, não é a internet, o problema dela não é a disponibilidade que ela tem, não é a esposa que não dá o que ele deveria, pensando em um homem, né? Ou o marido, ou o marido não dá o que a mulher quer, pensando em uma mulher. Isso é reação, isso é fruto, isso é a parte superficial da coisa. A pergunta que eu faço: imagine que o ser humano, imagine que você é como uma árvore. É como uma árvore, certo? E você precisa, então, cuidar da saúde dessa árvore. E essa árvore começa a apresentar frutos podres. Onde é que você vai trabalhar? Você vai ter que remover os frutos, é claro, mas o problema está na raiz. O problema está na raiz. Por isso, então, é importante que a gente leia ou responda a pergunta: por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós fazemos o que fazemos? Por que o irado se ira? Por que o mentiroso mente? Por que a pessoa consome material pornográfico quando não deveria? A pergunta que nós devemos fazer é essa: por quê? Por causa das oportunidades? Geralmente a gente tende a atrelar oportunidade como justificativa para o pecado. É igual aquele cara que estava dando a entrevista, perguntando por que ele roubou a casa da mulher. Aí
o cara perguntou para ele, ele disse, não é porque quando eu estava passando na rua dela, a porta estava aberta e eu ouvi a música, entra na minha casa. Mas eu não queria roubar, foi a oportunidade, né? Foi a oportunidade. Aí, eu vou até cantar uma palhinha aqui da música para vocês verem. Entra na minha casa, entra na minha... Vocês conhecem a música? Pois é. A circunstância não pode ser a razão pela qual nós fazemos o que fazemos. Fulano de tal, por que você trai a sua esposa? Traí a minha esposa porque eu tive a oportunidade, porque a mulher estava dando em cima de mim, ela era muito bonita, eu não consegui resistir. Mentira. Mentira. Você traiu ela por causa do seu coração pecaminoso. Por que eu menti? Por que eu menti? Por que eu menti? Ah, porque eu tinha que mentir, porque senão ia acontecer algo pior. Você mentiu por causa do... E é exatamente isso que eu quero trabalhar com vocês nessa aula. Certo? Deixa eu ver aqui. Vão interagindo aí no chat. Rian vai interagindo no chat. Eu só quero ver um negócio aqui no WhatsApp bem rápido. Eu vou. A previsão de terminar é daqui a meia hora, 40 minutos. Certo? Então vamos lá. Assim como as circunstâncias elas facilitam a nossa reação. Só que a gente está tendo um negócio. Eu estou na igreja, a gente está fazendo aqui uns ajustes na igreja. Eu estou lidando com o pessoal. Tá certo? Então vamos lá. Então, assim como as circunstâncias elas facilitam a nossa reação, o sol facilita o crescimento dos frutos. Então, pensa comigo, certo? Então, como é que uma árvore se desenvolve? Você planta uma árvore, certo? Ela tem a raiz lá no solo. O que é que ela precisa para desenvolver? Ela precisa de chuva e ela precisa de sol. Toda vida que cai a chuva e o sol aparece, o fruto vai desabrochar, certo? Então, o sol e a chuva não são problema, na verdade, eles são as circunstâncias, eles são a razão pela qual os frutos aparecem, certo? Então, da mesma forma, é a nossa vida, tá? Então, por que nós fazemos o que fazemos? Né? Então, a primeira coisa, as circunstâncias, elas... A nossa reação às circunstâncias revelam aquilo que está no nosso coração. E muitas vezes o fruto é espinhoso, certo? O fruto do nosso coração é espinhoso. Brigas, conflitos, angústias e ansiedade. Eu queria convidar você comigo para ir lá para Tiago, capítulo 4, verso 1. Tiago, capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam e não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra, não têm porque não pedem. Então, o que Tiago está dizendo é que a raiz do nosso problema está em nossos desejos mal direcionados. Tiago, capítulo 4, verso 1. São os nossos desejos mal direcionados que se encontram a raiz do nosso problema. Agora eu queria convidar você comigo para ir lá para Mateus 15. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 15 em diante. Vamos ler do 15 aqui para a gente pegar um pouquinho do contexto. Então Pedro lhe pediu, explica a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca de vocês vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, imoralidade, o roubo, a falsa testemunha e a calúnia. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então são esses desejos, os desejos mal direcionados do nosso coração, são que moldam o nosso agir, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos. Guarde isso aqui, são os desejos mal direcionados do seu coração e do coração das pessoas
que moldam, certo? A forma errada que elas agem, que elas falam e que elas pensam, tá certo? Da mesma maneira, o contrário também é verdadeiro. Se alguém tiver um desejo bem direcionado, ela vai falar o que é correto, ela vai pensar o que é correto e ela vai agir de modo correto. Voltando para Tiago, no capítulo 4, verso 2, ele está dizendo que o desejo mal direcionado é o que me deixa em estado de prontidão para briga, homicídio, certo? Os problemas de pecado. Vocês cobiçam e não as têm. Por causa da cobiça de vocês é que vocês matam. Tá entendendo? Por causa da cobiça de vocês é que vocês invejam, mas vocês não conseguem obter. Por quê? Porque, mais uma vez, é a cobiça, o desejo do coração do homem. Então, quando você tem um desejo mal direcionado, você está disposto a pecar para ter algo que você deseja. Um coração, então, consumido por essas paixões, ele é descrito como um coração adúltero, como um coração amigo do mundo, como um coração inimigo de Deus, como um coração orgulhoso e, principalmente, um coração dessa maneira é descrito como um coração idólatra, certo? E aí você me pergunta, por que eu não consigo mudar? Talvez porque você tenha sido mais amigo do mundo do que de Deus. Talvez você esteja sendo um orgulhoso e talvez o pior, você tenha construído ídolos no seu coração.